Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje falarei sobre um ramo das Forças Armadas Francesas que é muito citado em muitos meios, mas muito pouco conhecido do público em geral. Refiro-me à Legião Estrangeira Francesa. Em 1831, as Forças Armadas Francesas criaram um novo ramo dedicado especificamente à defesa e expansão das colônias imperiais francesas na África do Norte. Mas esse ramo era diferente de todos os outros, pois era aberto também a cidadãos estrangeiros que desejassem lutar pelos interesses franceses na África, vindo daí o seu nome de Legião Estrangeira. Foi criado pelo rei Louis Philippe, que ordenou que todos os militares estrangeiros do exército francês fossem reunidos numa mesma unidade de combate e transferidos para a Argélia, um vasto território que tinha acabado de ser conquistado pelos franceses nas guerras de 1827 e 1830. Apesar de inicialmente estacionada na Argélia, a Legião Estrangeira combateu em inúmeras guerras na África e também na Europa, com destaque para a Segunda Guerra Italiana de Independência, de 1859, a Intervenção Francesa no México, de 1863, a Guerra Franco-Prussiana, de 1870, e a Guerra Sino-Francesa, de 1883. Destacou-se numa série de batalhas durante a Primeira Guerra Mundial, onde, apesar de ter sofrido pesadas baixas, emergiu como uma das unidades francesas mais condecoradas. Mas a sua participação na Segunda Guerra Mundial foi bem mais discreta, muito por culpa do colaboracionismo oficial francês com as forças alemãs de ocupação após a derrota francesa em junho de 1940. Mesmo assim, lutaram com bravura na Noruega e na África do Norte. Logo após o fim da guerra, a Legião Francesa foi enviada para a Ásia, onde combateu na Primeira Guerra da Indochina, que começou em 1946 e terminou apenas em 1954. Nessa guerra foram mortos mais de 12 mil legionários, o que dá uma média de 4 mortos por dia durante 8 anos de guerra. Entre 1954 e 1962, envolveu-se na Guerra de Independência da Argélia, que marcou profundamente a Legião, não só pelo número altíssimo de baixas, mas também pelo fato de terem sido obrigados a abandonar o seu tradicional quartel-general em Sidi Bel Abbes, estabelecido em 1842. Em 1961, envolveu-se num golpe de Estado falhado, quando militares franceses na Argélia tentaram derrubar o governo do presidente Charles de Gaulle. Após serem expulsos da Argélia, a Legião Estrangeira estabeleceu-se na cidade de Albany, na região de Marseille, onde se encontra até hoje. Nas 2 décadas seguintes, a Legião Estrangeira reorganizou-se e voltou a crescer, destacando-se em combates na Argélia, na Líbia e no Congo. Participou também na Guerra do Golfo em 1991, tendo também combatido na Somália e em Sarajevo. Já no século XXI, foi enviada para o Afeganistão, para a Costa do Marfim e para o Chad. Apesar de muitos outros países terem legiões estrangeiras do mesmo estilo, com destaque para os russos e também para os espanhóis, os franceses são, de longe, os mais conhecidos e famosos. É o único ramo das Forças Armadas Francesas que não jura fidelidade à França, mas sim à própria Legião em si. Neste momento possui uma força de cerca de 7 mil homens, distribuídos em 11 regimentos e uma subunidade, estacionados na França, na Córcega, na Guiana Francesa, nos Emirados Árabes Unidos e em Mayotte, uma pequena ilha ao largo de Madagascar. O processo de recrutamento é burocrático e exigente, estendendo-se por 3 semanas, período no qual o candidato passa por uma série de testes físicos, médicos e psiquiátricos.
No final, o candidato, se aprovado, assina um contrato de 5 anos e é incorporado na Legião Estrangeira como um estagiário. Recebe também um fuzil, que, de acordo com a tradição, não deve nunca ser deixado para trás no campo de batalha. Ao fim de 5 anos de serviço impecável, o legionário ganha o direito de pedir a cidadania francesa, algo que pode ser antecipado caso seja ferido em combate. O soldo inicial do novo recruta ronda os 1.200 euros, para além de comida e alojamento gratuito, um valor que pode triplicar se for enviado para servir no estrangeiro em missões de combate. Após 15 semanas de treinamento básico, passa de estagiário a recruta, quando então recebe o famoso cap branco. Depois passa para legionário de segunda classe e após 10 meses de serviço passa para legionário de primeira classe. Os legionários que se destacam são convidados para o curso de cabo e após 6 anos de serviço sobem para o posto de cabo sênior. 1 em cada 4 legionários pode ascender a oficial, com os postos mais altos restritos a cidadãos franceses. Por se tratar de uma unidade composta por várias nacionalidades, o treinamento também se centra muito na criação de um forte sentimento de união, camaradagem e lealdade. São também constantemente lembrados da honra de pertencerem a uma das principais unidades de elite das Forças Armadas Francesas. Os legionários possuem um passo de marcha próprio. Ao invés dos tradicionais 116 passos por minuto, marcham a 88 passos por minuto, motivo pelo qual são sempre os últimos a desfilar nas paradas militares. Antigamente, os legionários eram obrigados a usarem um pseudônimo no ato do alistamento, mas desde 2010 que essa regra deixou de existir. O legionário tem um estatuto de não civil, ou seja, ao abrir mão da sua identidade real, ele deixa de existir, existindo apenas para a legião estrangeira. Por esse motivo, mesmo sendo casado, é considerado solteiro, não podendo tirar carta de condução e nem comprar imóveis ou veículos. Mas se antigamente qualquer pessoa podia se alistar, hoje em dia a identidade dos candidatos é verificada e avaliada, com os registros criminais sendo levantados e analisados. Não podem desistir do contrato de 5 anos, sob pena de serem presos e cumprirem o resto do contrato na prisão. Dos mais de 5.000 candidatos que se apresentam todos os anos, menos de 800 são selecionados e passam para a fase de estágio. São aceitos candidatos com delitos leves, mas crimes como tráfico de drogas, terrorismo e homicídio não são tolerados. O treino é tremendamente puxado, tanto a nível físico como psicológico. É, para todos os efeitos, a unidade de elite mais bem treinada e preparada da França. Atualmente, a Legião Estrangeira Francesa é formada por soldados oriundos de mais de 130 nacionalidades diferentes, com a maioria vindo do leste europeu e da América Latina. Estima-se que cerca de 300 a 400 brasileiros estejam neste momento servindo nas suas fileiras, uma das cidadanias mais comuns na Legião, mas também há muitos russos, chineses e romenos. Não há em todo o mundo uma unidade militar que tenha tanta experiência de combate como a Legião Estrangeira Francesa, tendo lutado em mais de 26 guerras desde a sua fundação. Uma autêntica força de elite como poucas no mundo, sempre alerta e preparada para entrar em ação em qualquer lugar do globo.
mission est sacrée. Tout l'exécute jusqu'au bout. Et s'il est fort, en opération, au péril de ta vie. On combat. Tu agis sans passion.